Olá, pessoal. Bom, então a parte passada foi simplesmente uma revisão dos, dos conceitos vistos na última aula. Agora nós vamos começar de onde paramos, propriamente dito, tá? Esse exemplo 7, ele é o que eu falei na última parte do vídeo. Na verdade, eu fiz esse último exemplo aqui na última parte do vídeo. E E aqui eu só vou conversar um pouquinho mais, ilustrar um pouquinho mais sobre ele, tá? Então, nessa parte daqui, nós vamos estar interessados, ele diz respeito à reflexão de uma função, reflexão de um gráfico, é, em torno do eixo vertical, tá? Ou seja, em torno do eixo dos y, certo? Bom, então, de novo, né? Aqui a gente vai estar definindo a função, vai estar só para ilustrar, olhando essa função f de x igual a x ao quadrado, e o domínio aqui vai ser esse domínio, tá? Só para ficar mais fácil a visualização, nós restringimos ainda mais o domínio de f, nós vamos olhar apenas nesse intervalo fechado, que vai do 0,5 até 1, tá? Então, esse domínio daqui é a mesma coisa, dizer que é o conjunto de todos os x que satisfazem essa desigualdade daqui. Que x seja maior ou igual que 1 sobre 2 e x menor ou igual do que 1. Tá bom? Determine o domínio da função g, tá? O domínio da função g, tá? Que eu vou responder aqui embaixo, vai ser bastante simples, tá? Note que para g fazer sentido, então menos x tem que estar no domínio da f, tá? Então, menos x tem que pertencer ao domínio de f, tá? Para g fazer sentido. Ou seja, para g fornecer para você, de fato, um número real. Vai entrar um número real na g. Será que vai ser um número real? Sim, desde que menos x pertence ao domínio da f. Tá, mas para menos x pertencer ao domínio da f, então, obrigatoriamente, menos x tem que ser um número maior ou igual que 1 sobre 2 e menor ou igual do que 1, tá? Isso implica que o x, que é o ponto que vai estar no domínio da g, obrigatoriamente, se você multiplica essa desigualdade daqui por menos 1, você obtém que o x obrigatoriamente tem que ser maior ou igual do que menos 1, porque a desigualdade vai mudar de sinal, e menor ou igual que menos 1 sobre 2. Tá? Então, o domínio da função g, de fato, é o intervalo menos 1 até o ponto menos 1 sobre 2. Certo? Determine a imagem da função g. Tá? A imagem da função g, aqui nesse caso, ela não vai mudar. Tá? Repare, a imagem da função g para cada ponto x vai ser a imagem da função f para o valor f de menos x. Tá? Então, pela própria expressão, como g de x é igual a f de menos x para todo x no domínio de f, tá? Para todo x no domínio de f, tá? Então, sempre que aqui, que o f de menos x for, por exemplo, 3, por exemplo, o g de x, nesse caso, vai ser igual a 3, tá? Então, a função g assume todos os valores que a função f assume, tá? Então, logo, a função g tem a mesma imagem da f, tá? Eu vou deixar para você
observar que a imagem da função f nesse intervalo daqui vai ser, vou colocar assim melhor, ou seja, nesse caso, é o intervalo que vai de 1/4 até 1. Isso aqui é a imagem, né? São todos os valores, todos os números entre 1/4 e 1, eles são assumidos por f, portanto, eles são assumidos por g, tá? O gráfico de g a gente meio que já viu, né? Ele está esboçado aqui também nessa figura. Aqui você tem os gráficos de f de x igual a x ao quadrado. Então, isso aqui é o gráfico da f. Aqui eu vou colocar assim. Esse daqui é o gráfico de f. Esse daqui. E esse outro daqui é o gráfico da função g. Tá bom? Então, repare, ó, a gente definiu a função g de x como sendo a f de menos x, tá? Então, se você pega um ponto aqui no domínio da g, esse ponto x aqui, esse x aqui é um número negativo, tá? Esse ponto aqui no gráfico da g, obrigatoriamente, vão ser os pontos de coordenada x, f de menos x. Desculpa, x, g de x, né? Só que g de x vai ser igual a f de menos x, tá? O ponto menos x vai ser, como esse ponto aqui, nesse exemplo daqui é um número negativo, ele vai ser um número entre -1 e 2, o menos x vai ser um número positivo, que vai estar, ou seja, vai estar à direita do zero, tá? No outro lado do eixo do x, a partir do zero, vai estar aqui, por exemplo, o x, tá? E nesse caso daqui, desculpa, esse é o ponto menos x, esse daqui vai ser o ponto menos x, f de menos x, é um ponto sobre o gráfico, tá? E, portanto, o gráfico de g, esse ponto daqui, que vai ser simétrico em relação ao eixo vertical, vai ser o ponto x, g de x, tá? Perceba que o que vai mudar aqui, de fato, vai ser o domínio, tá? Esse ponto daqui é o mesmo ponto, x, f de menos x. Repare que as alturas dos pontos, eles permaneceram as mesmas, por definição, mas o que mudou foi o, o, é, a sua coordenada horizontal desse ponto, tá? Você simplesmente pegou o simétrico em relação à origem sobre o eixo horizontal desse ponto, tá bom? Então, quando você define uma função assim, o que você obtém de fato vai ser a reflexão sobre o eixo dos y dessa função, tá? É como se esse eixo dos y tivesse um espelho, tá? E sempre que você tem um gráfico de uma determinada função aqui, para que você obtenha o gráfico da função g, basta que você reflita esse gráfico em torno desse eixo vertical, que nesse caso é o eixo dos y, tá bom? Beleza. Então, é claro que não tem nada de especial, nesse caso, para a função g, desculpa, para a função f que a gente adotou, você pode pegar de forma mais geral uma função g, tá? Então, suponha que f seja uma função, define uma função g de x por f de menos x. O gráfico de f, nesse caso, é obtido pela reflexão do gráfico de... Desculpa, o gráfico de g é obtido pela reflexão do gráfico de f sobre o eixo vertical, tá? E note que o domínio de g é obtido pela multiplicação de cada número no domínio de f por -1, certo? Simplesmente porque para que esse ponto daqui pertença ao domínio, então você teria aqui o ponto menos x pertence ao domínio de f, tá? Então você vai estar multiplicando cada ponto no domínio
da função f por menos 1. E aí você obtém o domínio da função g, que foi o que a gente fez aqui, né? Se aqui a gente tem o domínio da função f, só explicando um pouquinho mais, aqui é o domínio da função f, que está entre o ponto 1 sobre 2 e 1, por exemplo. São todos os pontos que estão entre esses dois números, tá? O domínio da g vai ser quando você multiplica cada um desses números por menos 1, tá? Então, imagina que o zero esteja aqui nesse caso, tá? Então, quando você multiplica o ponto menos 1 sobre 2 por menos 1, vai dar esse ponto daqui, e a mesma coisa para os outros pontos, né? Então, quando você multiplica os outros pontos também por menos 1, você obtém o simétrico dele, e todos esses pontos de aqui é o domínio da G. Esses pontos aqui, ó, só para deixar claro, é o domínio de G, e esse daqui é o domínio da F. Bom, bom, agora vamos falar um pouquinho, tá? Esse exemplo aqui está errado. O exemplo que o livro coloca, ele esqueceu aqui o sinal de menos. É menos duas vezes f de x mais 1, tá? Corrijam isso, por favor. Acho que foi um erro de digitação do livro. Então, define agora essa função. Define uma função g por menos 2 f de x mais 1, em que a função f, como sempre, o exemplo que a gente vai estar adotando, só para ficar claro essas variações e transformações, vai ser f de x igual a x ao quadrado, com o domínio de f em intervalo de menos 1 até 1, tá? Então, resiste a ordem das operações usada para calcular o valor de g de x, depois de já ter calculado o valor de f de x, tá? Então, imagina que você já sabe o valor de f de x. O que é que você vai primeiro fazer? Você vai multiplicar esse valor daqui, que é o f de x, por menos 2, e depois somar esse número com 1, ou vai primeiro somar com 1 e depois multiplicar por menos 2? Ora, aqui, de fato, é uma multiplicação seguida com uma soma de um número real, tá? Então, o que primeiro você vai fazer, nesse caso, é a mesma ordem como você multiplica, é a mesma ordem que você já adota quando você tem uma determinada conta em que aparece uma multiplicação e uma soma. O que é que você faz? Primeiro você faz a multiplicação, tá? Então, a, o que você vai começar fazendo aqui é primeiro multiplicar f de x por menos 2, tá? Você vai multiplicar f de x por menos 2. Lembra que primeiro você multiplica e depois soma o resultado com 1. E aí você obtém o valor de g de x, tá? A ordem que você faz aqui é a mesma ordem que a gente executa as operações com números reais, tá bom? Determine o domínio da g. Ora, sempre que a f fornecer para você um número real, a g também vai fornecer, porque simplesmente você vai estar multiplicando esse valor de f de x por menos 2 e em seguida somando com 1, tá? Então, o domínio da g aqui vai ser o mesmo domínio de f, tá? Determine a imagem de g, tá? Então, novamente, a gente primeiro, qual é a ordem que a gente vai estar fazendo primeiro? Primeiro, a ordem que a gente vai estar fazendo daqui é a gente pegar o valor f de x, que vai estar sobre a imagem da função f, multiplicar esse número por menos 2 e depois somar com 1, tá? Então, para que você obtenha
aqui a imagem de G, você vai primeiro multiplicar os números que estão na imagem de f por menos 2 e depois multiplicar e depois somar esses números com 1, tá? Então, a imagem da f, a gente já sabe, né? Que é o intervalo de 0 até 1. Tá? Porque a f, a priori, vai estar definida nesse intervalo, tá? Então, para qualquer número que você pega entre menos 1 e 1, o resultado sempre vai ser um número que está entre 0 e 1, tá? Então, a imagem de f é o intervalo 0 a 1. Tá? Então, isso implica, né, que a imagem de menos 2 vezes f, né, menos 2 vezes essa função, é o intervalo onde você vai multiplicar todo o número que está aqui entre 0 a 1 por menos 2, tá bom? Então, nesse caso, vai ser o intervalo menos 2 até 0. Portanto, isso implica que a imagem de menos 2 vezes a sua função, menos 2 vezes f de x mais 1, você vai pegar essa imagem daqui e vai somar 1 a cada ponto da sua imagem, tá? Então, quando você faz isso, nesse caso, você obtém o intervalo que vai de menos 1 até 1, tá bom? Esboçar o gráfico de f. Para esboçar o gráfico de f, que é o item D, primeiro você tem que lembrar o que é que você fez primeiro, né? Primeiro você multiplicou f de x por menos 2, então a primeira coisa que você fez foi... é, é, lembrando, né, que multiplicar por menos 2 é a mesma coisa, né? Menos 2 é igual a... Só para ficar claro, fazer devagarzinho, né? Multiplicar f de x por menos 2 é a mesma coisa de multiplicar por 2 e depois multiplicar por menos 1, tá? Por que que eu estou fazendo isso devagar? Porque a gente só definiu o alongamento de um gráfico quando esse número for um número positivo, tá? Então, ao invés de olhar logo essa transformação por esse número menos 2 vezes f de x, eu olho logo pela transformação quando eu multiplico esse número por 2 e depois quando eu faço uma reflexão em torno do eixo horizontal, que é equivalente a multiplicar cada valor sobre a minha imagem pelo número menos 1, tá bom? Então, multiplicar por menos 2, o valor de f de x, é equivalente a primeiro multiplicar esse número por 2 e em seguida multiplicar esse número por menos 1, tá? Beleza. Então, veja que aqui é o esboço do gráfico dessas funções, né? Aqui em azul é o gráfico dessa função daqui, f de x igual a x ao quadrado, tá? E dessa daqui, tá? E dessa outra, você tem o gráfico da função 2 vezes f de x. Você vai estar multiplicando cada valor aqui que está sobre a imagem, cada valor aqui de f por 2, tá bom? Obtendo um ponto que está sobre o gráfico dessa nova função, 2 vezes f de x, tá? Agora, quando você multiplica essa função aqui em vermelho, 2 vezes f de x por menos 1, então você faz a reflexão do gráfico dessa função em torno do eixo horizontal, né? Então, aqui embaixo é o gráfico da função menos 2 vezes, perdão, menos 2 vezes o f de x. Só que está quase o que eu quero. Eu quero o gráfico da função menos 2 vezes f de x mais 1, né? Então, falta agora eu somar todos os valores que estão sobre essa imagem com o número 1. Então, simplesmente eu translado o gráfico dessa função que está aqui embaixo pelo número 1, translado verticalmente para cima, obtendo aqui esse gráfico, que é o gráfico
menos 2 vezes f de x, esse daqui, o novo, né? Menos 2 vezes f de x mais 1. Tá? Então, repare que eu fiz 3 operações, né? Primeiro, eu alonguei o gráfico verticalmente para cima, ou seja, multipliquei cada ponto sobre a sua imagem por 2. Depois, eu fiz a reflexão desse gráfico em torno do eixo horizontal, que é equivalente a eu multiplicar esse gráfico daqui por menos 1, né? 2 vezes f de x por menos 1 é menos 2 f de x. E depois, eu somo esse valor daqui que eu tenho, menos 2 vezes f de x, somo com 1, tá? Então, isso daqui é equivalente a você transladar o gráfico verticalmente uma unidade para cima, tá? Então, aqui você tinha o gráfico de menos 2 f de x. Quando você translada ele, cada um de seus pontos, uma unidade para cima, ou seja, você está arrastando ele uma unidade para cima, tá? Então, a imagem desse ponto aqui, que era 0, agora vai ser 1. A imagem desse ponto todas as imagens, né? Basta pegar um ponto daqui e arrastar ela uma unidade para cima, tá bom? Para obter esse gráfico daqui, certo? Bom, a mesma brincadeira eu vou deixar aqui como exercício. Você vê essa função daqui, tá? Repare que o que aparece nessas expressões, tá? A menos da ordem, é a mesma coisa que aparecia aqui no exemplo anterior. Só que aqui eu tinha menos 2 vezes f de x mais 1, tá? Agora você tem menos 2 vezes f de x mais 1, né? E aí você lembra que para fazer uma determinada operação com números reais, primeiro você faz a conta com o que está dentro do parênteses, ou seja, primeiro você faz soma o valor de f de x mais 1, tá? E portanto você faz o deslocamento do gráfico de f uma unidade verticalmente para cima, e esse resultado daqui você vai multiplicar por menos 2, tá? Que é equivalente a você primeiro alongar o gráfico, 2 unidades verticalmente, e depois refletir esse gráfico, o gráfico dessa função aqui, para baixo, tá? Então, o gráfico que você obtém, não lembro se eu coloquei aqui a imagem, mas acho que tem no livro, eu vou fazer depois, tá? Vou deixar aqui como exercício, fazer os mesmos itens que a gente fez no exemplo anterior, tá? Então, exercício determine a imagem o domínio de H. O domínio aqui não vai mudar, né? Onde F fizer sentido, o H também vai fazer sentido. O que vai mudar vai ser a imagem. Termine a imagem de H. E C, determine, esboce o gráfico de F. Bom, só que aqui, ó, note que sempre eu vou estar definindo, tá? Em todos esses exemplos, pelo menos, f de x igual a x ao quadrado, onde x sempre vai ser um número maior ou igual do que menos 1 e menor ou igual do que 1, tá bom? Vou passar aqui o gráfico dessa função, tá certo? Bom, deixa eu parar aqui. Agora nós vamos para a última parte do vídeo.